Lete Contigo. Oferecimento Mauá Bank, o seu banco digital e físico. Tá aí? Ai, que bom que você já está me esperando para me receber aí no seu cantinho, porque afinal de contas nós já deixamos o lembrete para você que tem Lete Contigo inédito, né? E o de hoje, então, vamos lá. Bate-papo, Bia Moraes, psicóloga, vamos falar sobre síndrome do pânico, crise de ansiedade, enfim, aquele bate-papo gostoso sobre saúde mental. Na culinária, vamos falar também sobre um outro assunto que está em alta. Vamos falar sobre fit. Você é fit? E aquela vontade de comer um salgadinho, hein? Ai, mas é frito, aí não posso. Pode. Nós vamos ensinar você a fazer um bolinho de abóbora fit com queijo, que é uma delícia. E não é frito, é na air fryer. Tá começando? E agora que você já sabe quais são as nossas pautas, né? Vamos falar sobre síndrome do pânico. Então, para começar, a Bia Moraes, que é psicóloga, mais uma vez conversa com a gente, já fez um programa lindo lá na praia com a gente no verão. E olha, tá de novo. Eu falei na época para ela, Bia, você vai vir mais vezes. E tá voltando aqui, tudo bem, Bia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, porque olha, eu acho que poderíamos fazer todos os programas uma participação, porque hoje são tantos problemas, digamos assim. Fala-se muito em saúde mental, nós falamos da outra vez, fala-se muito em estresse, cobrança. E hoje a cobrança ela é muito mais além do que a cobrança de colégio, de estudar, a cobrança de trabalho, que você tem que ter resultado. Hoje a cobrança da estética está muito alta. A questão da popularidade também, né, Bia? Esse lance das curtidas, de você é popular, você tem muitas curtidas. Eu não sei se a internet veio para o bem ou para o mal, né? Do sucesso, né, também, de ter que ter um espaço no mercado de trabalho, da questão da inteligência. A gente está, de fato, se perdendo na questão da saúde mental por várias cobranças do dia a dia, né? É verdade, gente, porque as pessoas, assim, hoje com esse negócio das redes sociais, eu falo do negócio da rede social porque é uma coisa de curtidas, são vários aplicativos que tem, parece que você tem que estar o tempo todo, e existe uma cobrança profissional. Sim. Né? Existe uma cobrança, deixa eu dar uma olhada na sua rede social, como você acha, até para você que é psicóloga, né? Parece que assim, o tanto de curtidas que ela vai ter quer dizer que ela é uma boa psicóloga, não é assim. Não. Tem muita gente... Eu já nem deixo fechado o perfil mesmo, que é pra gente ter esse controle, né? Mas em compensação tem muita gente que está em aberto. Sim, aí, né? Sim. Eu acho que, no meu caso de mídia também, eu tenho que deixar aberto, não tem jeito, né? Porque... Para uso profissional é uma ferramenta excelente, né? Mas a gente está perdendo essa mão, né? Do que é saudável e do que não é dentro das redes sociais. Mas ao mesmo tempo, cuidado. Eu acho interessante, Bia, até você falar sobre isso, a questão de você pensar no seu lado profissional. Né? A gente pensa muito no lado profissional. Só que ao mesmo tempo nós sabemos que o povo quer saber da sua vida pessoal. Sim. Eu acho até que dá pra gente ter um parâmetro nesses reality shows. Que ali no reality show a pessoa mostra mais ou menos como ela mostra nua e crua. E as pessoas gostam de ver isso também, né? Então não tem como você só deixar o seu profissional, você acaba deixando o seu pessoal também, né? E aí fica aquela mistura, mas tem que saber até onde é permitido, até onde é permissível também, né? As pessoas hoje, elas estão deixando de se conhecer mais e estão focando muito mais na vida do outro, né? Então, eu acho que eu comentei isso na entrevista passada, sobre aqueles exercícios simples que eu faço no consultório e muitas vezes as pessoas se perdem na questão de responder 4 perguntas sobre si, né? Então a gente está sempre muito focado em ver a vida do outro, o que ele está fazendo, o que ele está comendo, aonde que ele está fazendo exercício, onde não está, né? A gente esquece, às vezes a gente está na praia, curtindo um momento tão agradável, a gente está ali no celular. Tá, é verdade. Né? Em vez de curtir aquele momento com a família, com os amigos, né? A própria paisagem ali, a gente está vendo o que o outro está fazendo, o que ele está comendo. Ou está querendo fazer foto para postar. Exatamente. Não está presente, de fato, ali, né? Não está naquele momento curtindo aqui e agora, que é tão importante. E o pior que eu não sei, sinceramente, esses dias estava vendo sobre a questão do TikTok, né?
TikTok, inclusive nos Estados Unidos, estão querendo abolir o TikTok. No Colorado, se eu não me engano, já não tem mais, não é permitido para as crianças, né? Os pais vão ter controle agora, principalmente para as crianças, né? Porque as crianças se perdem muito mais. Porque vicia, né? Então, assim, e é proposital, aqueles segundos de entretenimento. Então, chega uma hora que a gente não está mais ligado no conteúdo em si. Tanto é que a gente vai passando e não presta de fato nem atenção, né? E tem até aqueles memes, eu tô vendo a sua vida, mas na verdade a gente está simplesmente fazendo algo de forma muito automática. Né? Mas é mesmo. Como qualquer outra droga, né? As redes sociais exatamente. É o vício. Gente, mas nós vamos falar sobre síndrome do pânico, né? Olha, só para começar, até para adentrar, viu, o Bia e os nossos telespectadores, eu vi um vídeo do padre Fábio de Mello, que ele teve síndrome do pânico e ele está controlando ainda, né? Eu vou pedir para o Aloysio até rodar a imagem desse vídeo que ele está apresentando no programa dele, e ele fala sobre a síndrome do pânico, e algumas pessoas participam também. Vamos rodar as imagens só para a gente ter um parâmetro. Depois a Bia vai falar como profissional, que ela é uma coisa mais próxima, né? Uma coisa mais próxima, porque a situação do padre, ele está ali também como apresentador do programa dele, mas vamos trazer para a gente, tá bom? Essa síndrome do pânico. Roda as imagens, por favor, Aloysio. Algumas pessoas nos escreveram, aliás, muitas pessoas nos escrevem, mas o apresentador do programa fala mais do que o homem da cobra, então nem sempre a gente tem tempo de tratar. Mas o que é bom é que toda a conversa aqui acaba tocando muitos dos assuntos que nos são enviados. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor. E vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom. E eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e
poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então, nessa fase aguda, a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristecem, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocely, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento.
Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. Padre, boa noite. O que eu faço para ajudar o meu esposo a ter maturidade? Em relação ao nosso matrimônio, ele insiste em agregar amigos que não trazem benefícios para o nosso matrimônio. É uma amiga que vira mãe, uma amiga que vira irmã, ou amigo que vira irmão. Me ajude. Pois é, a maturidade, ela está cada vez mais difícil nos nossos tempos. Porque para se alcançar a maturidade, a gente tem que ter uma experiência diária de cultivo de autoconhecimento. E se tem uma coisa que nos últimos tempos a nossa sociedade está deixando de fazer, é justamente a experiência do autoconhecimento. Porque a vida que a gente leva não permite autoconhecimento. Nós estamos dispersos, jogados para fora o tempo todo. Minha filha, não existe fórmula mágica para isso não, mas se a gente não muda o nosso comportamento dentro de casa, em criar experiências para o autoconhecimento, que é justamente o momento do diálogo, do confronto pessoal, da conversa, porque às vezes tudo isso que está lhe incomodando no seu marido nunca foi dito. Ou então já foi dito de formas erradas, não adianta dizer, tem que dizer do jeito certo. Então às vezes a palavra certa é dita da forma errada. Nós precisamos ter a experiência do autoconhecimento através da intimidade familiar, que é justamente a oportunidade que a gente tem de ouvir o outro. E a gente também poder dizer o que nos aflige, o que nos preocupa. Mas como nós estamos sempre preocupados, ou então ocupados, ou quando nós estamos juntos, cada um com seu aparelho, cuidando de situações que não nos envolvem, fica difícil, não é? Fica muito difícil viver a maturidade nos dias de hoje, porque nós não estamos estimulados para situações que favoreçam o autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, é muito difícil a gente viver ou colher os frutos da maturidade em nós. Pois é, meus amigos, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. O programa de Direção Espiritual já está chegando ao fim. Na semana que vem nós temos um especial de Natal. Mas nós já podemos começar nesse período de advento, intensificando ainda mais. Nós já estamos convidados a viver o preparo do coração, mas nós podemos intensificar ainda mais. Vamos fazer com que essa volta de Jesus, que nós tanto falamos, possa ser apressada em nós. Só vai nos fazer bem. Eu nunca vi uma pessoa viver fecundamente a experiência do cristianismo e se prejudicar por causa disso. Os fanáticos religiosos, sim, vivem prejudicados pela religião, mas quando a experiência é genuína, pura e de fato nos prende ao coração de Deus, nós só recebemos benefício. E como é que nós recebemos os benefícios da religião? Vivendo as dificuldades do dia a dia. Não é uma mágica. Não, é porque quando eu estou em Deus, eu me torno muito mais disposto a enfrentar os meus desafios. E é justamente enfrentando os meus desafios que eu vou alcançando as minhas conquistas. Antecipar a vinda de Jesus é isso. É eu aceitar o desafio de crescer. Porque Deus não vai ter condições de ser transparente no imaturo. É preciso muita maturidade para a gente transparecer Deus. Porque Deus precisa da nossa maturidade. E é por isso que o tempo todo Ele faz derramamento de graças sobre nós, para que essas graças nos amadureçam e provoquem benefícios na nossa vida. Que essa semana seja de muito preparo e de uma oportunidade de já começar a criar a ambiência da conversão. Sim, comece a vasculhar a sua vida, descubra tudo o que é atitude, hábito que não lhe favoreçam. Descubram as ambiências que não estão lhe fazendo bem e tenha coragem de arrancá-las da sua história. Porque assim você se dá o melhor presente de Natal.
que é justamente um contexto que possa favorecer a sua maturidade e o seu crescimento. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gente, depois de ver esse vídeo, mais ou menos você vê que a síndrome do pânico, ela não escolhe. Não escolhe quem que vai pegar. Se é o anônimo, se é o famoso, como o padre Fábio de Mello, nós sabemos que é bem famoso. Bia, o que é a síndrome do pânico? Então, vamos voltar um pouquinho. Na verdade, não escolhe todas as doenças mentais, né? Uhum. Então, não é só a síndrome do pânico, como acomete todas as nossas doenças psicológicas, né? Então, a pessoa pode ser super inteligente, ter muito conhecimento, ter muito dinheiro, e nada disso é o suficiente para a gente não acometer, né, num problema mental. A síndrome do pânico, ela nada mais é do que uma ansiedade de uma forma muito súbita. Então, assim, os sintomas, eles são muito exacerbados, né? A ansiedade, a gente tem que ver pelo lado que ela é um sintoma saudável. Então, todo mundo tem ansiedade. É saudável? É saudável. Porque Assim falam- como o medo é saudável. Falam como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ai, As você é uma pessoas- pessoa ansiosa. Isso. A ansiedade, ela é saudável. Então, assim, a gente não aprende a ter ansiedade, como a gente também não aprende a ter medo. E é uma característica que nos protege. Então, a gente primeiro tem que entender isso, né? Eu falo que a ansiedade, a gente vai ter, assim como o medo, a gente vai ter, que nos protege enquanto espécie, né? Se a gente não ter medo, a gente não tem medo, a gente atravessa a rua e morre. Sim, Né? A ansiedade, ela prepara a gente para uma situação futura ali, né? Então, o que acontece? O excesso de ansiedade, né, que vira uma síndrome, por exemplo. O que pode classificar como um excesso de ansiedade, Bia? Quando os sintomas, ele passa a ser recorrentes. Então, assim, eu falo que a gente vai ter uma prova, vai fazer uma entrevista de emprego. Se a gente não sentir aquele nervosismo, né, aquele medinho, essa é a ansiedade. aquela preocupação, né, se vai dar certo, será que vai dar certo, né? Como que eu tenho que ir? Então, normalmente dá aquela náusea, aquele aperto no peito, uma sudorese. É normal, né? Então, eu falo, se a gente não sentir medo, ansiedade, a gente tem Morreu. algum problema, morreu, né? Então, a gente tem que entender que ela é saudável. Quando a gente passa a ter um excesso de ansiedade, né? Desse perigo que ele não é iminente, porque o medo, ele é algo relacionado ao medo que ele é visível, né? A preocupação é visível. Quando a gente passa a ter essa preocupação em excesso, né? E começa a prejudicar a gente no dia a dia, no nosso cotidiano, ela passa a ser uma ansiedade prejudicial, né? E aí a gente tem que buscar profissionais, psicólogo, psiquiatra. Agora, a síndrome do pânico, como que a gente pode identificar o que é ansiedade e o que é uma síndrome do pânico, né? A ansiedade, ela pode durar horas, minutos e até meses, né? A síndrome do pânico, ela já é algo muito fisiológico, ela acomete de forma muito súbita. É momentâneo? Como é que é? Momentâneo, né? Então, assim, ela costuma durar de 15 a 30 minutinhos. Ela passa, né? Só que são uns 15, 20 minutos mais os piores da sua vida, intensos digamos da assim. sua vida, né? A pessoa, ela tem algumas características. Então, para a gente identificar, a gente precisa ter pelo menos 5 a 6 características de, por exemplo, sudorese, náusea, preocupação excessiva. A pessoa, ela acha que vai morrer. Então, uma característica comum da síndrome do pânico, ela acha que ela está morrendo naquele momento. Meu Deus, gente, que situação de desespero que dá, muito né? desesperador. Ela acha que ela vai morrer, ela acha que ela está tendo um infarto, né? Ela tem dificuldade de respirar, porque tem uma hiperventilação. Então, ela acha que ela tem com dificuldade de respirar. Na verdade, o pulmão está com muito ar, né? Muito oxigênio.
Então, ela tem dificuldade de respirar naquele Mesmo momento. tendo bastante oxigênio, tem dificuldade? Tem dificuldade, porque está tendo uma hiperventilação. Porque a mente está né? bloqueando, pode se dizer? Porque assim, ó, é uma descarga elétrica. Então, é um perigo que ele não é iminente. Você pode estar na praia, por exemplo, e você ter uma síndrome tem um ataque de pânico, né? Tem um ataque de pânico naquele momento. Então, isso pode acontecer aleatoriamente? Eu, por exemplo, eu nunca fui diagnosticada com síndrome do pânico, mas de repente eu posso me vir nessa situação? Pode. Na verdade, a gente, ao longo da vida, pode pelo menos ter 1 ou 2 episódios de ataque do pânico. E o que pode, digamos assim, hoje se fala muito a palavra de moda, gatilho. O que pode ser o gatilho para isso? Pode ser fatores ambientais, então muito estresse, né? Essa cobrança que a gente está tendo no dia a dia, muita preocupação, ter que suprir é o que a gente estava falando, né? Ter que suprir esses momentos do dia a dia. Então, a gente é muito cobrado, muito estresse, fatores biológicos também, então, uso de drogas, de bebida, cigarro, fatores ambientais, como eu falei, de estresse e genéticos. E essa popularização, vamos dizer, gente, a popularização de fatores, tá? Eu acho que é uma popularização de ansiedade. Por exemplo, voltando a falar de ansiedade. Às vezes você está comendo muito. A pessoa fala assim, nossa, está comendo... A pessoa fala, ai, nossa, eu estou comendo tanto. Ai, é ansiedade. As pessoas estão te diagnosticando porque ouvem falar. Sim. Não é necessariamente que você... Aí fala assim, poxa, mas não tem nada acontecendo na minha vida, não tem nada que eu esteja esperando que vá acontecer. Por que eu vou estar ansiosa? Como você falou, eu tenho uma prova para fazer, eu tenho alguma coisa... Eu tenho um compromisso que eu não sei se vai dar certo. Né? Então, pô, minha vida tá tranquila, não tenho nada para me preocupar, assim, para ansiedade. Então, quer dizer, não necessariamente seja uma ansiedade, mas as pessoas estão diagnosticando outras porque o advento, mais uma vez eu falo desse negócio de internet, as pessoas vão buscar muita informação. E na internet é terra de ninguém, gente. Tem o bom e tem o ruim, né? Tem o bom e o mal. Sim. Então, tem que procurar. A Bia sabe disso. Sim. Né? Ela deve se deparar, hoje, na minha profissão também, que tem jornalista por aí, que eu falo, minha Nossa Senhora. E muitas vezes você vai olhar e fala assim, gente, não tem parâmetro nenhum. Né, para escrever, para falar, para tudo. Você tem que ter talento e tem que ter estudo. Se unir a teoria com a prática, fica ótimo. É igual no seu caso. Né? Mas, na verdade, é lógico que precisa de um acompanhamento, de uma ajuda profissional para a gente identificar se de fato é um transtorno de ansiedade, né? Então, essa ansiedade é muito recorrente, ou um ataque de pânico, né? Então esses sintomas eles são súbitos e muito intensos, mas de fato que a maioria da população está adoecida hoje em dia. Não, isso tá, com certeza. Então, eu estou comendo muito, às vezes a gente pensa na ansiedade com algumas características específicas, e às vezes cada paciente, né, cada indivíduo ele vai ter um sintoma diferente. Então, tem gente que fala, não estou ansiosa. E a ansiedade, ela tem as características, às vezes a pessoa dorme demais, ou tem insônia, irritabilidade, né? Pensa muito, que a gente usa muito essa palavra assim, né? E se não der certo? Tem essa palavra, e se não conseguir? A condicional, né? Do exatamente, o e se, né? Então, a maioria da população está acelerada, né? A gente não está vivendo o momento de agora. Está deixando a população cada vez mais ansiosa. Então, você vê crianças, assim, de 4, 5 anos já tendo transtorno de ansiedade. Então, mas hoje também existem alguns diagnósticos que antigamente não existiam. Eu acho que se hoje eu criança, eu ia ser assim... Eu ia ser TDA que fala quando é hiperativa? TDAH, porque eu sou muito hiperativa. E eu sempre fui. Naquela época, quando eu era menina, não tinha essa coisa do diagnóstico. Não. Já existia, mas não tinha o diagnóstico. Não tinha, mas a gente tinha esse momento que eu falo que é do nada, né? Da importância da gente não fazer nada. Né? A gente é muito cobrado hoje em dia por tarefas. Até por nós mesmos. Por nós mesmos. Eu, às vezes, eu fico também assim, eu falo assim, nossa, eu tô fazendo o quê? Não fazendo nada? Não, tem que fazer. Tem que fazer, essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, né? Senão a gente se sente inútil, porque a sociedade está cobrando que a gente
tem que fazer algo o tempo inteiro, né? Isso adoece. Então, hoje as crianças, elas vão para a escola, elas têm futebol, inglês, natação, né? Então, os pais vão colocando um monte de atividade para aquela criança. Ela não tem mais aquele tempo. Videogame, celular, que deixa ainda mais, né? Esse gatilho acaba sendo disparado muito mais, assim, nas crianças. Então, a gente está produzindo o tempo inteiro. Antigamente, você via as pessoas na calçada conversando. Então, aí, né? E o pré-julgamento? Eu vejo muitas vezes que o pré-julgamento existe, por exemplo. Nós, quando não nos permitimos a ter esse ócio, esse tempo ocioso que é importante, quando nós nos deparamos com gente que tem, a gente já começa o pré-julgamento. É vagabundo. A pessoa é isso, a pessoa é desinteressada, a pessoa é não sei o quê. E não é assim, né? Não. A atividade física, ela é tão importante quanto o descanso, da gente não desacelerar a mente mesmo, né? Um dos benefícios, assim, que eu estou fazendo mesmo, que ajuda muito, atividades que desacelera. Então, a gente está tão acelerado que a gente precisa fazer atividades que desaceleram. Eu preciso aprender a fazer umas, viu? Yoga é uma atividade sensacional, né? Uma prática maravilhosa que ensina justamente a gente prestar atenção no agora, na respiração, porque uma das técnicas para a gente amenizar a ansiedade e a síndrome do pânico, né? O ataque de pânico, é a gente parar para respirar. Então, assim, qualquer médico... psicólogo, qualquer especialista vai falar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer e como que eu posso ajudar alguém que está tendo um ataque de pânico, né? É ajudar ele a respirar. É por isso que tem aquele ditado que fala, né? Calma, respira. A gente faz isso de uma maneira de uma forma tão, de um instinto, né? Quando a gente quer ajudar alguém, a gente para num acidente de trânsito. A primeira coisa que a gente fala, calma, respira, quer uma água. A gente fala isso, né? Para todo mundo, mas a gente não sabe por quê, né, que a gente está fazendo isso. Então, a respiração diafragmática, que a gente ensina isso no consultório, né? Ela é excelente. Dá para ensinar agora aqui? Então, olha lá, vamos. Ela é maravilhosa, ela é assim, uma ferramenta sensacional, parece mágica. Então vamos para o intervalo, e eu volto já com a Bia, psicóloga Bia, vai nos ensinar a respirar, tá? Para nós até mantermos a calma em situações adversas ou difíceis também. Né? E até no momento de bobeira, que delícia, é importante nós termos esse momento de bobeira. E aí a gente vai voltar a falar sobre síndrome do pânico, tá bom? Vamos falar sobre alguns casos que de repente você até pode se identificar nessa situação ou já passou por essa situação. E nós vamos tentar falar com a Bia aqui desses casos com melhor solução para o momento. Claro que sempre é bom procurar um psicólogo, uma ajuda, tem que ter, gente. Eu volto já. Caraguatatuba, que encanta com belas paisagens, grandes eventos e o povo acolhedor, que batalha dia a dia pela transformação e o desenvolvimento dessa cidade. Parabéns, Caraguatatuba, pelos seus 166 anos. Uma homenagem da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Elo Calçados. A sua boutique de calçados com preços incríveis. Na Rua Major Aires, no centro, em Caraguá. Siga Elo Calçados nas redes sociais. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você.
Gama Conveniência e Restaurante. Na hora que bater aquela fome, na região norte de Caraguatatuba, Gama Conveniência e Restaurante. Delicice! Prove e aprove os salgados do Tio Coxinha. Em Caraguatatuba, na hora de fazer a sua festa, com muita gente ou pouca gente, Tio Coxinha é a boa pedida. Tio Coxinha, aqui tem tudo para a sua festa. Tio Coxinha. Doces, salgados e aquele ambiente delicioso de cafeteria é com Dubi Café, no Caraguá Praia Shopping, onde você come, você se diverte e você aproveita. Dubi Café, delícias no Caraguá Praia Shopping. De volta aqui no nosso Lete Contigo, agora vamos aprender a respirar. Então, já eu tô apavorada aqui. Então, assim, vamos Sabe lá. que eu acho que eu não sei respirar assim, digo com calma, que eu sou tão acelerada, isso vai para mim também. É viu? maravilhoso, é maravilhoso. E quando eu ensino isso para os meus pacientes, eu falo, olha, parece bobeira, mas assim, vocês colocando isso em prática, mas o que eu faço? Eu falo, só coloca isso em prática, faz exercício físico, que ajuda demais, e faça a respiração corretamente, semana que vem você me fala. Se não der certo, eu entrego meu diploma. Né? Normalmente as pessoas não param, nem para fazer o básico. Né? E voltam com as mesmas queixas sempre, não está adiantando. Mas se não faz, como vai fazer? Não faz, exatamente. Eu falei ontem para minha paciente, eu falo, olha, é a mesma coisa, está fazendo faculdade, né? Se você não estudar, como que você quer passar na prova? É a mesma coisa, como que você quer resolver a questão da ansiedade se você não colocar em prática? Verdade. Né? Não fizer todos os dias como uma obrigação, né? Então, assim, se você percebeu algum desses sintomas, procura uma ajuda profissional. Então, assim, o pânico, né? O que é o pânico? Esse sintoma, ele é cometido de forma muito súbita. A pessoa tem medo de morrer, sudorese, náusea, ela tem medo de perder o controle, então daquilo não passar, ela tem medo dela enlouquecer, né? Ela sente muito enjoo, muita náusea, tremores, né? Sudorese. Então, se você se identificou com pelo menos 5 desses sintomas em algum momento da sua vida, né? De forma, tudo junto, ela aparece de uma forma muito intensa, né? Procura ajuda profissional, né? Então, assim, é isso que é o ataque de pânico. E a síndrome do pânico é quando ela começa a aparecer de forma muito corriqueira, né? Aí já passa, a gente já começa a analisar, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior, porque daí passa a ter uma síndrome do pânico. E essa ansiedade, essa preocupação excessiva que a gente tem, e alguns sintomas também do ataque de pânico, né? Então, às vezes, uma preocupação, uma náusea, um enjoo, né? Ou uma irritabilidade, também a gente caracteriza como uma ansiedade de modo geral. Então, vamos lá, né? Para a gente aprender a respirar de forma correta, que é um santo remédio. Então, vamos lá. Por quê? Não sei se vocês já assistiram, não sei se você já assistiu aquela animação que é Divertidamente. Não. Né? Bem interessante, é um desenho. É um desenho, né? Eu cheguei a ver a propaganda, mas não cheguei. É muito bacana, assim, pra gente entender mais ou menos como que funciona a nossa mente, né? Nossa cabeça. Então, é tudo separado. Eu falo como se fosse vários bonequinhos trabalhando pra gente. Fica a dica então, né? Até eu vou assistir. É muito bacana. E quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, esses bonequinhos, eles ficam perdidos, sabe? Né? Que nem aquela frase, segue um tiroteio, né? Todo mundo sem saber o que fazer, né? Por conta de um medo excessivo. Então, todo mundo fica aquele estado de alerta, né? O que eu tenho que fazer? E todo mundo para lá e para cá. E a respiração, ela entra como, calma, gente, sabe? Uma lanterna, né? Sim, uma sim. luz no fim do túnel. Olha, calma, né? Vamos entender o que está acontecendo. Então, é bem assim, se a gente está tendo uma crise no trabalho, por exemplo, né? Então o coração começa a acelerar, eu começo a pensar demais. Se eu não consigo ir para um lugar calmo, vai para o banheiro. Eu falo, sempre tem um banheiro em algum lugar. Sim. Tranca no banheiro, 2 minutos é o suficiente, eu tenho certeza que já vai ajudar muito, né? Então, a gente se relaxa, né? Solta os braços, a perna, porque a gente vai ficando tenso mesmo. Então, a gente vai ficando enrijecido. Preso, né? Aquele
aquela falta de ar, aquele aperto no peito. Então vai para o banheiro, tenta dar uma relaxada, solta os ombros, né? Se possível, descruza a perna. Eu tomo e aí já começa, né? A gente vai ficando tenso, né? Então a gente vai inspirar, eu falo que aí a gente vai entender no nosso corpo, né? Para mim, eu costumo ensinar de 3 segundos. Então, assim, daí vai dependendo de cada um. Eu inspiro em 3 segundos, então eu puxo o ar por 3 segundos, né? Vou fazer com vocês aqui. Então, eu faço assim. Seguro por mais 3 e solto em 3, 4. Então, eu vou puxar o ar. Faz isso por 2 a 3 minutinhos. Nossa, que bacana. Né? Então, gente, são os 3 para inspirar e para segura soltar por mais 3, né? E solta em mais 3. Aí tem gente que faz em 4, tem gente que consegue fazer em 5 segundos, né? Mas é interessante que a gente tem esse controle, né? Porque o nosso coração, ele tá pulsando mais, né? A oxigenação tá tudo disfuncional aqui dentro do nosso corpo. Então, a oxigenação de forma correta, ela vai dar aquela equilibrada, né? E a gente vai conseguir pensar de forma mais consciente também. Eu acredito que a mente também fica voltada, digamos assim, concentrada na respiração, é isso? Fica. Tá certo? É bacana a gente contar, né? O contar. O controle da respiração, então, quando a gente está fazendo uma respiração de forma controlada, a gente vai amenizando o nosso corpo, né? As coisas vão se ajeitando. E o contar é interessante porque eu falo, quando a gente está contando, a gente não consegue fazer outra coisa. Se eu estou contando dinheiro ali e alguém fala comigo, eu perco a contagem. É igual rezar. Né? Exatamente. É igual rezar, gente. Se eu estou rezando, não falem comigo, que eu não consigo. A gente não consegue fazer, né? É verdade. Duas coisas ali de forma contada, porque o rezar, ele né? Você tem uma sequência. Tem uma sequência, exatamente. Então, o contar, a gente não consegue fazer duas coisas ali ao mesmo tempo. É lógico que quando a pessoa está tendo um ataque, uma crise, ela pode perder a conta, não tem problema, volta de novo. Sim, né? sim. Se tiver alguém ali, às vezes, passando por isso, ajuda a pessoa a contar, né, a respirar, segura, olha, porque não tem muito, não fale para a pessoa assim, é bobeira, né? Não pensa nisso. Gente, não tem um controle do pensamento, não existe, não tem um filtro do pensamento, não. Ele acontece, né? Então, primeira coisa é não falar para a pessoa, não pensa nisso, para de pensar, é bobeira o que você está sentindo. Pensa, né? Aí que você vai pensar, exatamente. Então, a regra dos 3, gente, 3 segundos. 3, né? E aí a gente vai conhecendo o nosso corpo. Então, inspira, né? Segura um pouquinho, depois vai soltando o ar de forma, né? Tranquila também, sempre que lenta, as coisas né? de forma lenta. Por isso que o yoga, ele ajuda demais. Agora eu encaminho todos os meus pacientes que vai fazer yoga. Que bom, então. Para aprender a respirar, né? Para a gente prestar atenção no agora, né? No nosso corpo, o que o nosso corpo está sentindo, como que ele está depois da prática, né? Do alongamento. Trazer sempre a respiração, porque o yoga não é parar de pensar, o meditar não é parar de pensar, né? É a gente deixar o pensamento fluir, né? E acontecer de forma natural, sem julgar. Então, de forma mais saudável também, pode-se dizer, né? Saudável, né? Gente, eu me sinto sempre assim, meio travadona, assim, eu sou bem tensa, eu sou uma pessoa muito tensa. Até para fazer massagem relaxante, eu demoro até relaxar. Porque não está respirando de forma correta. Verdade. Né? A gente não está trazendo a sua vida pro agora mesmo. Então, assim, é super simples. Vai contando, porque a nossa mente, ela dá uma parada. Eu falo, é como se um bonequinho entrasse para colocar ordem lá, né? Olha, calma, gente, eu vou contar aqui, segura um pouquinho. É sempre o pensamento do depois, né? Ai, daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. A gente tá sempre no depois. Sim, né? Os nossos funcionários ali da mente começa a ficar perdido, sobrecarregado. Coitadinhos. Né? Sobrecarregado é aí onde a gente adoece, né? Então, se você sente alguma desses sintomas, procura ajuda profissional, ele vai te orientar melhor, né? Te mostrar caminhos para você conseguir levar uma vida mais tranquila. Muitas vezes só a ajuda de um psicólogo não é suficiente, então a gente tem que buscar a ajuda de um médico, psiquiatra também, dependendo da situação, precisa ter o controle com a ajuda de algum medicamento. Então, isso vai ser avaliado por um profissional. Né? E não é Google, não é amigo que vai avaliar, gente. Tem que pensar nisso.
Ô, Bia, até pra gente encerrar, conversa gostosa, dá vontade de ficar. Agora a gente aprendeu a respirar, passa pros amigos aí, viu, que é importante. E o Divertidamente, até eu vou assistir também. Vamos assistir pra gente ficar bem melhor. É agradável, dá pra assistir com a criançada, né? Porque a criançada também tá adoecendo e muito. Muito. Né? Então assiste aí com as crianças para a gente entender mais ou menos como que funciona a nossa mente, né? Cada um tem um papel ali muito importante e a gente tem que cuidar, porque eu falo, sem saúde mental a gente não é nada. Ah, não, tudo vai por água abaixo, nada, gente, não tudo vai. fazer nada. Síndrome do pânico quando, digamos assim, locais fechados. Eu vou falar mais especificamente. Uma pessoa me sugeriu para essa pauta sobre síndrome do pânico, porque ela não consegue. Esses túneis agora que nós temos aqui, né, são 3 túneis. Sim. Ela falou assim, Lete, todas as vezes que eu não estou dirigindo, meu marido está dirigindo, eu tenho que fechar os olhos e fico desesperada. Me dá um desespero, meu coração parece estar dando taquicardia. Olha, é um desespero que me dá. Provavelmente, quando ela passa por esses momentos de fobia, então ela tem uma fobia de um lugar fechado, né? Então, o que é a fobia? É um medo de algo, ou de algum lugar, de alguma situação. Então, tem gente que tem fobia de tudo, inclusive de lugar fechado. Ela precisa buscar ajuda profissional mesmo, para ela aprender, né, a ir lidando com esse medo dela, porque se você evitar, ela nunca vai, né, superar esse medo, né? Então a gente fica com medo do medo, né, e evitando. Então assim, não adianta, porque depois ela pode desenvolver a síndrome do pânico. Então mesmo sem passar por uma situação, por exemplo, de túnel, né, lugar fechado, ela pode desenvolver, porque ela pode ter o medo, né, às vezes a ameaça nem é real, ela nem vai viajar, ela nem vai passar por um túnel, mas ela começa a desenvolver, ter os sintomas. Então, mas ela já também começa a não querer viajar mais, com medo de passar pela situação. Exatamente. Então ela já começa a mudar a vida dela. Exatamente. Eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem, né, dentro da psicologia que ajuda muito. Então, ela vai, aos pouquinhos, reaprender, né, a não ter medo. Ela vai começar do zero, né? Então, a gente vai com teorias ali com ela. Às vezes, precisa de ajuda de um psiquiatra também, para ela enfrentar esse medo. Porque não adianta ela bloquear e começar a evitar situações, porque começa a prejudicar a vida social dela, né? E isso não é o suficiente. Por mais que você evite, né, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico e estar na casa dela e sentir todas essas fobias que ela está sentindo, todo esse medo que ela está sentindo num lugar super tranquilo. E a vida a vida é um recomeço sempre. Sim. Né? Então, não fico com medo, mas a Bia falou, a gente vai recomeçar. Recomeçar, né? exatamente. Recomeçar, mas recomeço com uma profissional, é muito importante, Bia. Não ter Obrigada, medo, né, viu? de reconhecer isso. Eu até brinquei com a minha irmã que eu ia falar sobre isso, né? Porque a gente estava falando isso sobre, nem em casa mesmo, batendo um papo sobre saúde mental, que a gente não pode ser um tabu mais, né? Não. Para falar sobre Mas isso numa roda de conversa. Porque antes se falava que isso era coisa que falava em saúde mental, ela era louca. A pessoa é louca. E quando a gente fala em loucura, remete a hospícios, sanatórios. A gente sabe que existem também, mas não é assim. Não, mudou muito, né? Mudou muito, não tem mais aquele, né? Como antes, aquela visão. As pessoas tinham medo justamente porque a forma como era tratada a saúde mental, ela era tratada não, né? Ela era de uma maneira muito agressiva, então as pessoas não eram tratadas, elas eram descartadas em um lugar, num depósito, digamos assim. Depósito de pessoas e torturadas, né? Então, assim, começou dessa forma. Então, quando as pessoas poderiam ter, de fato, um transtorno grave ou uma simples a ansiedade, elas eram colocadas no mesmo lugar, tinham o mesmo tratamento. Então, elas recebiam choque, banho gelado, né? Então, quem queria passar por isso? Ninguém. Então, ninguém. Falava, tem depressão. Não tenho, eu não sou louca, não, eu não quero, porque tinha essa ideia de que ia parar
no hospital psiquiátrico ia, né, sofrer todas essas Todas, torturas. é o que vendiam pra gente, né? Então, Mas ainda bem que mudou. Exatamente, está mudando muito, a gente tem que tratar isso de forma natural, falar sobre, brincar sobre o Ah, assunto. tá no dia a falar dia. No dia a dia, na Sinto mesa do muito, bar mesmo, é. porque se a gente for ver, quem nunca passou por uma situação de ansiedade Todo extrema, mundo passa. né, ou uma depressão, um ataque de pânico, hoje em dia, a maioria das pessoas deve ter passado por isso. Brincadeiras à parte, tá na moda. Tá na moda. Infelizmente. Bia, obrigada, viu, Obrigada mais a uma você. vez por falar com a gente. Foi bem esclarecedor mais uma vez. E adorei essa questão da respiração. Eu sou uma que tenho Você que colocar em parar prática. também, colocar em prática, porque eu sou muito corrida até para respirar. Né? E eu sinto essa tensão que eu tenho no dia a dia. Mas é porque eu também, como a maioria dos seres humanos, eu estou sempre no depois. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, porque a vida também está atropelada. Ansiedade, Né? ansiedade. Ansiedade, olha lá. Vou marcar consulta com a Bia. Bia, obrigada, Imagina, viu? obrigada a você. Gente, os contatos da Bia estão aqui na telinha, tá bom? Pode procurar que ela vai te receber com certeza. Eu volto daqui a pouquinho com a nossa culinária. Elo Calçados. A sua boutique de calçados com preços incríveis. Na Rua Major Aires, no centro, em Caraguá. Siga Elo Calçados nas redes sociais. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. Há 45 anos no centro de Caraguá. Inhaque Pastéis encanta seus clientes com pastéis deliciosos. Visite e saboreie. Inhaque Pastéis. Caraguatatuba, que encanta com belas paisagens, grandes eventos e o povo acolhedor, que batalha dia a dia pela transformação e o desenvolvimento dessa cidade. Parabéns, Caraguatatuba, pelos seus 166 anos. Uma homenagem da Câmara Municipal de Caraguatatuba. De volta aqui no nosso Lete Contigo, hora da culinária, gente. A gente fala tanto, né, de coisas fits. Aí fui caçar na internet uma receitinha boa de uma coisa que eu gosto muito, gente. Coxinha, salgadinhos, sou apaixonada. Mas evito hoje por conta de colesterol, fritura, papapá, que vocês já sabem como que é, né? Então, gente, por isso nós vamos ensinar você... Não sei se você já conhece, se conhece ou não conhece, vai conhecer agora, tá bom? Que é o bolinho de abóbora com aveia e queijinho. Uma delícia e melhor, faz na air fryer. Não tem fritura, é uma delícia, super fácil de você fazer, tá bom? Eu até costumo brincar, que como eu não sou muito boa na cozinha, gente, se eu conseguir fazer, qualquer um consegue. Então, roda a vinheta do Lete Contigo Culinária, que nós vamos já começar a fazer aqui o nosso bolinho. De volta aqui no nosso Lete Contigo, a nossa culinária. Gente, a culinária é tão básica, tão fácil, que a produção já fez. Eu só tenho que mostrar e comer. A nossa culinária do Lete Contigo hoje, o nosso bolinho de abóbora fit com aveia, vai. Abóbora, vai. O queijinho, pouquinho, né, gente? É só para mostrar mesmo, né? E aveia. Aqui a gente já tá mostrando, tá certinho aqui? Tá. Só estamos mostrando. Você vai fazer aquele processo de... É básico, né?
vai cozinhar a abóbora. Quando ela estiver molinha, você vai fazer tipo um purezinho. Aí você vai colocar a aveia nela e vai fazer esses bolinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá pra ver? Tá vendo como eles estão? Tá, aí você pode, aqui, ó, pode colocar, vou colocar uma aqui pra você ver. Uma aveia assim, ó, e vai virando. Não tem segredo. Pra mim sempre tudo é uma dificuldade, gente, que eu vou virando aqui não foi. Mas enfim, não tem segredo não, tá? Você vai colocar aqui na air fryer, porque por isso que é legal, que ele não é frito. E aí você coloca na air fryer, quanto tempo, produção? Uns 10 minutinhos? 15 minutinhos? 15 minutinhos na air fryer, aí vai sair desse jeito aqui, ó. Tá meio capenga o negócio aqui, viu, produção? Aqui, ó. Não ficou redondinho, não, mas não tem problema. O importante é que vai comer, né? E aí, o queijinho tá aqui dentro, não tem segredo. Sabe fazer salgadinho? Sabe fazer frito? O que vale, gente, é a intenção de ensinar você. Abóbora, que é uma coisa saudável. Aveia, que é saudável, né? E pronto. E o queijinho, né? O queijinho mussarela não é tão saudável, né? Mas também, gente, só um cadinho, né? Só um belisquinho, como diz minha avó, como dizia minha avó, não vai fazer mal, tá bom? Então, eu tenho minha mensagem. Eu vou pro intervalo, quando eu voltar. Ai, vontade. Bom, viu? Delícia tem aqui. Quando voltar, eu venho com a mensagem final. Bom, como é básico hoje a minha culinária, né, gente? Tô com um bocadinho de preguiça, eu acho, né? Volto já. Há 45 anos no centro de Caraguá. Inhac Pastéis encanta seus clientes com pastéis deliciosos. Visite e saboreie. Inhac Pastéis. Elo Calçados. A sua boutique de calçados com preços incríveis. Na Rua Major Aires, no centro em Caraguá. Siga Elo Calçados nas redes sociais. Salão da Cat, mais do que um salão de beleza e um espaço de estética, uma renovação da sua autoestima. Salão da Cat e Lica Nóbrega Estética, juntas iluminando ainda mais você. Na Vilela Pescados, você tem mais que pescados. Você tem qualidade, produtos fresquinhos e diversidade. E encontra um ambiente com qualidade em higiene e atendimento. É o padrão Vilela Pescados. De volta aqui no nosso Lete Contigo. Gente, como a vida é de praticidade, espero que vocês tenham gostado desse bolinho fit, né? Gente, tá gostosinho, viu? Vou continuar comendo. Muito bom. Mudinha, produção. A mensagem final é o seguinte. Essa mensagem eu achei engraçada. Se você quiser sair da minha vida, saia. Só não fica na porta para não atrapalhar alguém que queira entrar. Gostou? Lete Contigo volta na semana que vem. Obrigada, gente. Tchau!